dúvida. E assim, é uma fusão de todos os elementos, né? Tipografia versus cor, versus elementos, versus hierarquia, e assim vai, né? Então, assim, se isso não está, se esses elementos não estão bem organizados, né? Pode incomodar o usuário na hora de navegar, né? A questão de identificação, né? De novo, a gente não lê, a gente escaneia, né? Por isso, por exemplo, utilizar copies curtas, né? Não utilizar um rótulo de um botão tão grande. Tenha certeza que depois, na hora que isso for ao ar, botões como esse daqui, né, faça parte da comunidade, pode ser mudado, por exemplo, para venha para o DFP, né? Excelente. Ou vem, vamos deixar um pouco mais reduzido, né? E a Aham. gente consegue reduzir ali muitos elementos, ó, né? As copies, nesse caso, né? Para algo mais otimizado. Então, assim, volta e meia, o designer também precisa ter essa percepção para poder fazer isso, por exemplo, quando um label de um botão não estiver cabendo naquele espaço. Nesse caso aqui, coube, né? Nesse caso aqui, coube. Então, eu acabei adotando, e assim, outra técnica que eu costumo aplicar para poder avaliar se vai caber ou não, se está de acordo ou não, né? Eu começo o projeto, por mais que ele esteja organizado desktop e mobile, eu sempre começo mobile first, tá? Não sei se serve essa informação para alguém, mas eu prefiro mobile first. Por quê? Cara, se a gente consegue fazer caber no mobile, para fazer caber no desktop depois, é muito simples. Então, Uhum. assim, eu comecei da esquerda para a direita aqui. Tá? Eu comecei o mobile primeiro, para depois expandir para desktop. É que a gente está, sabe, muito já embutido na cabeça, tudo que você vai fazer, você acaba compartilhando o desktop primeiro, porque as pessoas estão na frente do computador e acaba vendo melhor, Sim. né? Mas eu sempre desenvolvo o projeto mobile primeiro, testo tudo no mobile, porque depois, para caber no desktop, é tudo muito mais prático, né? E aí, claro, se esses labels couberam nesse espaço aqui, é porque eu garanti que o tamanho do botão ficaria, né, do CTA, ficaria com 312 por 56, né? Nas interfaces, eu costumo ver muitos botões, por exemplo, com 40 a 48, né? Veja a diferença de nível tátil, né, de um botão com 40 e um botão com 48. Um botão com 40 pixels, normalmente eu uso num top menu. Né? Quando ele é lá no topo, eu utilizo ele com 40, porque a barra de menu lá em cima, o top, eu não costumo utilizar tão larga. Né? Mas eu costumo utilizar botões por padrão, né? Cara, de 48 a 56 pixels, pelo menos. Porque ele fica muito mais tátil. Né? Vejam na tela de vocês aí, depois peguem sites, façam experiências. Os botões que são mais altos, né? São pelo menos com 56 ou 60 pixels, eles são muito mais atrativos, né? A gente se depara com alguns botões tão estreitinhos, a gente fica na dúvida se aquilo é um chip, se é um botão de fato, se aquilo é simplesmente um rótulo, o que é, né? Ele não está atrativo para clicar. Então, eu costumo também mapear essas características visuais das interfaces e costumo aplicar de forma que os elementos fiquem mais táteis possíveis, né? Pô, eu quero clicar, eu consigo clicar com segurança ali em cima de cada botão desse, cada elemento desse, né? Isso vale também para outros elementos, sei lá, como checkbox. Eu não costumo deixar checkbox muito pequenininhos, né? Ou pelo menos eu estruturo, deixo uma área para ele um pouco maior, um pouco mais tátil ali, mais clicável, para ficar mais atrativo também, ele não se esconder dentro da interface, né? Então, assim, cores, cara, é um universo, né? Veja que nesse site que eu estou mostrando aqui, o universo de cores é quase infinito, né? A gente tem cores ali para todos os motivos que a gente quiser, né? Se eu vier aqui colocar, não sei se ele busca, tá? Mas se eu vier aqui colocar sun, ele vai trazer cores com motivos quentes, né? Se eu vier aqui colocar cold, ele vai trazer motivos frios, né? Então, a gente pode utilizar também esses recursos para poder encontrar cores da melhor forma, né? Flower, ele vai encontrar cores, né, mais latentes ali, mais brilhantes, digamos assim.
e assim sucessivamente. Então, a gente pode ali, né, buscar cores tanto por perfil, né, quanto por motivo. Se eu vier aqui e colocar gray, vamos brincar um pouco mais. Space gray. Olha as paletas de cores que ele vai buscar. Às vezes, quando é duas assim, ele acaba confundindo e trazendo algumas só. Mas vamos colocar space. Também poucas. Mas vamos colocar gray. Ele vai trazer uma paleta um pouco maior, ó, um pouco mais entre fria também, né? Entre azul ali, cores frias e cores quentes está claro para todo mundo? Sim, acho que ficou bem claro. Ou não, se alguém tiver alguma bacana. Temos outros recursos também, que é o color.adobe.com. Lá a gente vai conseguir ver a roda de cores e aí, de repente, faz mais sentido para vocês a questão de extremidades, tá? E questão de paleta de cores também. Então, assim, quando eu vou harmonizar a cor, eu utilizo muito, né, ambas as ferramentas, tanto o Colors aqui, depois peguem o endereço, ele pode passar aí para vocês, né? Mas o Adobe Colors também, porque o Adobe Colors, ó, veja que ele me mostra a roda de cores, tá? Então, quando eu vou harmonizar uma cor, eu sempre faço o teste, ó, né? Provavelmente, se vocês fizerem um gradiente dessa cor para essa cor, para o verde, vai fazer mais sentido. Uhum. Se vocês fizerem um gradiente desse laranja para esse azul, com certeza vai fazer mais sentido. Se vocês fizerem um gradiente desse laranja para esse vermelho, ou sucessivamente, desse vermelho para esse azul, com certeza vai fazer mais sentido. E aí temos outras organizações também de cores que não análogas, mas temos monocromáticas, triádicas, complementares, né, o split da complementar, double split da complementar, square é só formato de visão aqui, não é complementação de cor, né? Composições e shades, que são cores escuras. Então, a gente pode ainda começar aqui, ó, né, por qualquer cor. Vamos colocar o 12, 12, 24, que é o que eu utilizei lá, né? Ele tem ali compensações de cores, ó tá? Agora acho que começa a ficar um pouco mais óbvio para vocês como que eu cheguei naquelas paletas azuis, tá? Eu Uhum. defini uma cor padrão, né? 12, 12, 24, e aí eu fui conseguindo encontrar, ó, tá vendo a minha direita aqui, o E? Fui conseguindo encontrar cores, tá? Que fizesse mais sentido com meus botões, Perfeito. né? Então, assim, ó, por mais que pega essa cor aqui, ó, mas veja que não é perfeito, veja que o mundo não é perfeito, ó. Eu copio ela e vou lá na minha interface e vou colar aquela mesma cor lá que o software me deu. Olha só, não fica da forma que a gente está imaginando. O que eu precisei fazer aqui dentro do Figma? Eu precisei vir aqui e ajustar a latência dela um pouco para conseguir chegar naquele perfil que eu gostaria. Aham. Então, assim, tem todo um trabalho para você conseguir encontrar as cores utilizando os parâmetros que as ferramentas te dão, né? Se você for lá triádico, ó, ele vai trazer outras. E aí, depois, o que eu fiz? Eu peguei aquela que eu encontrei lá, que é esse azul aqui, né? Pô, vamos tentar encontrar a compensação dela? Vim aqui no meio, coloquei ela. Olha só, consegui encontrar compensações que façam sentido, ó. Ó aquele lilás que eu utilizei, ó. Uma ideia, né? Uma partir dessa premissa aqui, ó. E aqui embaixo também, ó, veja que ele me mostra, ó, compensações de cores que façam sentido, ó. Então, essa extremidade com essa extremidade faz sentido. Tá vendo aqui o G, ó? Veja que a harmonia de cores dessa ponta, da extremidade esquerda e da extremidade direita, ela faz muito sentido. Então, se eu começar a aplicar essas técnicas para poder criar gradientes mais uniformes, encontrar cores com mais propriedade, né, eu ganho velocidade. Sim. Eu não fico tanto ali na tentativa. Né? Então, assim, cor, de novo, é um universo, nossa, gigantesco e maravilhoso. Né? Então, com certo esforço, você consegue chegar ali em muitos testes, né, para poder conseguir definir uma paleta de cores que faça sentido para o projeto, que você consiga aplicar, né, enfim.
infelizmente você não consegue criar um projeto que 100% das pessoas vão adorar, né? Sempre vai ter um ponto de vista diferente, e tudo bem, né? Ainda mais dentro de uma comunidade, nós precisamos, primeiro de tudo, respeitar o que a comunidade está dizendo, né? Então, assim, a gente foi lá e construiu o projeto, colocou no ar. Esse projeto ele vai passar por muitas adequações, tenho certeza. Daqui a pouco vocês vão ver uma versão final dele, de repente com uma cara, né, um visual um pouco diferente do que vocês estão vendo aqui. Né? Cara, tudo bem, isso é que é divertido. Né? Quando só você tem razão, só você tem razão e pronto. Né? Mas quando você coloca em discussão, como a gente está fazendo aqui agora, né, trocando informação, trazendo muita informação que eu imagino que seja relevante, é aí que se torna bacana as ideias das comunidades.